Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu terminei de assistir há pouco tempo um seriado na Netflix que está muito na moda, chamado La Casa de Papel. Você já deve ter ouvido falar ou você já assistiu, e eu resolvi trazer aqui para você uma análise sobre a ótica do desenvolvimento pessoal. E só para contextualizar você antes de você assistir esse vídeo, se você já é meu inscrito e está acostumado a me ouvir falando sobre desenvolvimento pessoal aqui nesse canal, não se preocupa, o tema do canal não mudou, nem vai mudar. Mas é que o ato de pensar, o ato de refletir é um exercício e deve ser feito de diversas maneiras, com vários níveis de intensidade. O cérebro é como se fosse um músculo que precisa estar constantemente sendo estimulado, e eu simplesmente chegar para você e falar conteúdo chega a um ponto em que se torna uma mesmice para você. Então, eu trazer para você uma análise desse seriado, que obviamente não é uma análise em si, mas um meio pelo qual eu vou usar para passar um conhecimento para você, se torna aqui um ponto fora da curva. E se você não é meu inscrito e você abriu esse vídeo porque estava vendo vídeos aqui nos relacionados sobre esse seriado, vendo análises, nesse vídeo, infelizmente ou felizmente, você não vai encontrar uma análise crítica sobre a série, se ela é boa ou ruim, sobre os personagens, sobre a fotografia, sobre o roteiro, nada disso. Esse aqui não é um canal de série, mas mesmo assim continue no vídeo, que eu garanto que você vai gostar de ouvir uma conversa um pouquinho diferente sobre desenvolvimento pessoal, usando uma série como um meio para atingir um fim. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos para o conteúdo. A prova de que o mundo está em uma evolução muito grande, em que a humanidade está mudando como um todo, está se expandindo, está tomando a pílula vermelha, é a arte. A arte num contexto geral. E eu não digo aquela arte porca que você vê por aí como um meio de manifestação, mas a arte em que a gente consome, por exemplo, esse seriado, La Casa de Papel. Tu percebe que se é produzido um seriado ou qualquer outro tipo de produto consumível dessa maneira, ele não é mais dentro daqueles padrões onde você tem aquela coisa básica do mocinho, do bandido, e o seriado, o filme inteiro é projetado para que você se identifique com o mocinho e tenha ódio do bandido, onde o bandido, o vilão, é construído com várias características em que a gente odeia, em que a gente sente nojo, para que com isso a gente se identifique com os mocinhos. La Casa de Papel é diferente. Foi projetado para que você se identificasse com os bandidos. E isso nos traz uma reflexão boa, que é compatível, totalmente compatível com o que é falado aqui nesse canal nos últimos tempos. É uma quebra de paradigmas. O contexto do seriado é o seguinte: um cara muito esperto, muito estratégico, resolve juntar várias pessoas com antecedentes criminais ou não, que cada um tem sua habilidade, e essas pessoas juntas vão seguir um plano estratégico nos mínimos detalhes para se tornarem bilionários. Eles vão invadir a Casa da Moeda da Espanha e dentro dessa casa vão fazer alguns reféns e vão produzir o próprio dinheiro e fugir com esse dinheiro. Ou seja, em teoria eles não estão roubando de ninguém. E não vem ao caso se é um roubo, se não é um roubo, se isso nunca aconteceria na vida real. Enfim, é um seriado e as coisas são de ficção. A questão é que você começa a assistir essa série e automaticamente, no instante que demonstra o que eles vão fazer, você já começa a torcer para os bandidos, que nem são tão bandidos assim. Você começa a torcer para que os policiais se ferrem, porque os policiais eles já são retratados como pessoas ruins, com aqueles paradigmas que fazem com que a gente odeie esses caras, com que a gente torça para os bandidos. Até os próprios reféns da história, tem uns caras lá que são construídos, a personalidade deles é construída de uma maneira que a gente sinta nojo deles, demonstrando uma impertinência, covardia, medo, enfim, coisas que fazem com que a gente torça para os bandidos. E o legal disso tudo é que você vai analisando os bandidos e vai vendo que tudo se torna uma novela, com romances, com dramas, com problemas, e óbvio que precisa disso para que exista conteúdo para acontecer essa série, para que no decorrer do roteiro, mas você percebe que os bandidos querem unicamente produzir o dinheiro e vazar, eles não querem maltratar os reféns. Você vê muito o lado humano dos bandidos, o que eu acho isso bom, eu acho isso, a Netflix demonstrar isso foi algo muito interessante, porque você começa a perceber que nem tudo é preto no branco.
A questão inicial desse vídeo é o bem e o mal, justamente o bem e o mal, aquilo que a gente tem enraizado dentro de nós mesmos, que tal comportamento é certo, tal comportamento é errado, que a polícia é do bem, o bandido é do mal. Todo mundo tem isso dentro de si, mas você começa a ver essa série por um outro ponto de vista, você começa a perceber que cada bandido ali, cada um dos 8, dos 9 caras que estão ali tem o seu motivo para estar ali. Uma das mulheres, que é uma falsificadora, tem um motivo de fazer esse dinheiro para depois poder voltar a ter contato com o filho, que ela não tem mais contato. Enfim, cada um tem os seus motivos. E você vê o lado da polícia também. Um dos caras da polícia lá não tá nem aí, ele quer entrar atirando, foda-se se matar refém, quer entrar atirando para encerrar logo esse assunto, para que a imagem da polícia não fique afetada. Ou seja, mostrando o lado bom e o lado ruim dos dois, polícia e bandido, para nos mostrar que o bem e o mal nem sempre é preto no branco e que na maioria das vezes é relativo, totalmente relativo. E é claro que se você não viu a série, você vai automaticamente ter aquele ódio de bandido. Mas eu quero te dizer o seguinte, o ódio que você tem é algo que todo ser humano tem, que não é o ódio do bandido, é o ódio da maldade. A gente tem, por pré-definição nossa mesmo, gostar do que é bom, gostar do que é bondoso e abominar o que é malvado, que é maldoso, comportamentos ruins, pessoas ruins. Você olha para uma pessoa, você já nota se ela deixou predominar o lado bom e o lado ruim. E aí que tá, todas as pessoas em si têm o lado bom e o lado ruim. E todos, no caso da Netflix, no caso dessa série, a polícia e o bandido, ambos têm o lado bom, o lado ruim. Até os reféns têm o lado bom e o lado ruim. E a Netflix explora isso muito bem, que o vilão não é aquele estereótipo, o mocinho não é aquele estereótipo. Você sente um nojo profundo do mocinho, um nojo até dos vilões e torce pro bandido, porque o bandido tem o seu lado bom. E o que é esse lado bom? Deixando de lado todo aquele pensamento conservador de bem e mal, aquele pensamento quadrado, preto no branco, que não existe. Mas sim, o bandido é humano, ele demonstra o lado humano. E é o que a Netflix faz muito bem, usando os super-heróis da Marvel, esses que eu já fiz análise aqui, Justiceiro e todos os outros, todos são explorados o lado humano, que é o lado da luz e o lado da sombra, que é o lado dos defeitos, dos pontos fracos, das qualidades e o lado que teoricamente é mal. Todo ser humano tem o seu lado mal, sua sombra, sua raiva, mas nós reprimimos, nós tentamos fazer o que é o certo, mas muitas vezes a gente nem tem uma ideia do que é bem e mal de verdade. No decorrer da série você vê um dos assaltantes ajudando uma mulher que quer abortar um filho e logo em seguida eles têm um romance, eles começam a se gostar, outros começam a se ajudar. Você vê brigas de ego, você vê conflitos, você vê romances, você vê muita amizade, você vê conflito entre pai e filho. Você vê reféns tentando bancar o herói, você vê reféns com muita maldade e muito ódio matando um dos assaltantes. Você vê polícia não tentando fazer o que é certo, mas cuidando, priorizando sempre a imagem da polícia, a imagem que a polícia precisa fazer o seu dever e foda-se o que é certo e errado, foda-se as leis, não importa, dá pra mentir, dá pra matar e foda-se, entende? Isso nos faz pensar, por exemplo, até qual ponto, dentro de um estereótipo, dentro de um filme, de um seriado, ou na vida real mesmo, até que ponto o herói é realmente herói, até que ponto o vilão é vilão, até que ponto o refém, no caso a vítima, trazendo para a vida real, até que ponto a vítima é vítima. Quando a vítima está lá dentro da casa, presa, ela mata um dos reféns, mesmo que os reféns estejam tratando elas bem para poder fugir. Por um lado, isso pode ser visto como instinto de sobrevivência, pelo outro pode ser visto como maldade. Os assaltantes simplesmente querem produzir seu próprio dinheiro e os reféns, como consequência, vão ser mantidos como reféns, mas não vão ser maltratados. Até que ponto isso é realmente mal? Ah, mas é errado você roubar dinheiro, é errado você invadir a casa e produzir o dinheiro. É claro que é errado. Mas se você pega o contexto, por exemplo, tem uma cena onde o professor, que é o cara que projetou todo o plano, tá com a policial que estava atrás dele, e ele começa a explicar o porquê disso tudo, por que fazer isso, e começa a dar argumentos, dar motivos, por exemplo, que qual a lógica de isso ser errado se outras pessoas fazem o mesmo, no caso, imprimir dinheiro à torto e direito, imprimir dinheiro de qualquer maneira, a partir do nada, mexendo com toda uma economia, coisa que acontece na vida real. Isso nos faz pensar, se você traz isso para o lado Red Pill,
coisas anti-Matrix, coisas fora da Matrix, você vê que tem muito ensinamento por trás disso tudo. E é claro que nada é lógico, nada é definitivo, nada é 100% objetivo. É simplesmente uma série fazendo uma crítica, fazendo uma análise sobre como é o sistema, e quando você quebra o sistema, você é o malvado, o lobo mau. Você é o vilão, mas nem sempre o vilão é realmente vilão. O vilão tem o lado bom e o lado ruim, o refém tem o lado bom e o lado ruim, polícia tem o lado bom e o lado ruim, mocinho, bandido, vítima, sempre assim. Pessoas no geral sempre vão ter o lado bom e o lado ruim. Eu disse muitas vezes aqui nesse canal que o bem e o mal são relativos. Eu gostaria de explicar um pouquinho essa frase, porque bem e o mal existem sim. Não estou dizendo que não exista, existe, mas são relativos. Relativo por quê? Porque é relacionado a uma outra coisa. Por exemplo, não existe bem e mal no sentido de tal pessoa é boa, tal pessoa é má. Ou um lado é bom, outro lado é ruim. Não existe isso. Porque o bem e mal, apesar de existirem, estão sempre se misturando. O bem e o mal estão nas atitudes das pessoas, estão sempre se misturando. Não existe uma pessoa 100% boa. Existem pessoas falsas que vestem a máscara da bondade e talvez essa própria máscara esteja fazendo mal para alguém ou mal para si mesma. O mesmo vale para a maldade. Não existe uma pessoa que seja 100% ruim. Existem pessoas que vestem máscaras. Máscara da maldade, máscara de mocinho, máscara de vilão e máscara de vítima. Tem muita máscara de vítima. Bem e mal se misturam. É isso que eu posso trazer para você com essa pequena e humilde análise dessa série da Netflix. Como eu disse para você, isso aqui não é uma análise do roteiro, da fotografia, isso não interessa para nós. É uma ótima série, se você não assistiu, apesar de ter muito spoiler aqui, recomendo que você assista. Se você assistiu e gostou, deixe um comentário aqui. Se você teve mais algum insight com essa série, pode deixar nos comentários aqui também, porque conhecimento nunca é demais. E, obviamente, eu não falei de tudo, porque daria muito tempo de vídeo aqui. Pode deixar nos comentários também sugestões para análises de outros filmes, outras séries ou qualquer outra coisa que eu possa analisar e possa usar isso como um meio para trazer uma informação para você de maneira mais fácil de digerir, e não simplesmente, hoje eu vou falar sobre bem e mal. Não, hoje eu vou utilizar uma análise de uma série para te falar sobre o bem e mal, que o bem e mal sempre estão se misturando, e você aceitar que os dois se misturam é o mesmo que você tirar a sua máscara de bonzinho, tirar a sua máscara de malvado, de bad boy, simplesmente ser sem máscaras. Às vezes você vai ter atitudes boas, às vezes ruins. Às vezes as pessoas vão ter atitudes ruins com você e você vai sentir ódio. Vai mesmo, não adianta mentir. E às vezes vão ter atitudes boas com você. Deixe um comentário, deixe um like, se inscreve se não é inscrito. Se você estava navegando aqui, procurando por análises dessa série, caiu no meu canal e está me conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Copini e esse aqui é um canal de desenvolvimento pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.